Bom dia a todos. Hoje é dia 6/12. Estamos iniciando o último dia do CIEG 2025. Nessa manhã, iniciamos a sessão de apresentação de trabalhos dos alunos da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócio em TI, tá? Das disciplinas tópico 2 e 3, Empreendedorismo e Propriedade Intelectual. Estamos aqui com a professora Patrícia, o Marcos e os primeiros alunos. Eu vou iniciar compartilhando aqui o primeiro vídeo. Só me dá o ok, Patrícia? Quando o vídeo estiver ok, tá rodando. Isso, ok. Temos áudio? Puder ver o áudio, a gente. Tá ok? Não está aparecendo aqui. Pode voltar a tela? Peraí. Então, peraí. Parar o Isso. compartilhamento. Para a gente Vou ver o vídeo. compartilhar. Tem algum áudio no. Tem. Ah, tá bom. Vamos lá. Compartilhar com áudio. Show! Perfeito. Vamos lá. Olá, bem-vindos à Solução Aura. Aura é um acrônimo para acompanhamento unificado de riscos e atividades. É um aplicativo pensado em oferecer o monitoramento de indicadores de saúde e gestão do cuidado a partir de dispositivos vestíveis, os chamados wearables, que são os relógios inteligentes que monitoram os dados de saúde do usuário. A ideia é utilizar esses dados para monitoramento de saúde. Venha conosco conhecer um pouco mais do projeto Aura. O processo de envelhecimento é um evento global. No Brasil, a pirâmide etária, segundo o IBGE, já atesta a realidade do envelhecimento populacional, com o alargamento no centro da pirâmide e seu estreitamento na base. Isso significa o declínio da população mais jovem e o envelhecimento da população economicamente ativa. A estimativa de vida se alongou com o advento das novas tecnologias na saúde e a preocupação com a qualidade de vida dos brasileiros. Com isso, nos esbarramos num problema pontual: o cuidado da população idosa. Em geral, os cuidadores são membros da família, e aqueles que cuidam geralmente conciliam com a carga horária de trabalho. Outro nicho que a solução Aura observou é o cuidado com os pequenos. Mães ou cuidadores de crianças relatam a demanda de atenção e monitoramento contínuo, no caso de crianças com comorbidades. Como exemplo, aquelas crianças portadoras de diabetes tipo 1 ou a que são acometidas por episódios recorrentes de epilepsia. Observando todo esse universo, a equipe do projeto apontou os problemas de maior relevância que um sistema de saúde reativo poderia mitigar: a ausência de monitoramento contínuo a pacientes de doenças crônicas, a dificuldade de identificar sinais graves, o impacto emocional e a sobrecarga do cuidador e a percepção cega dos sinais de saúde do usuário somam fortes impactos e o que precisam de uma solução eficiente. A solução Aura usa indicadores que medem a rotina dos usuários e emitem alertas caso algo saia do parâmetro de normalidade. Os alertas são um importante aliado aos cuidadores e podem prever ataques mais severos ou alertar quedas bruscas de parâmetros. Isso oferta um suporte de decisão ao cuidador e ao contato de confiança previamente determinado pelo usuário. Porém, de acordo com os nossos entrevistados, o que realmente não é desejável acontecer são os falsos positivos, e isso comprometeria fortemente a confiabilidade do uso do aplicativo. Portanto, um bom investimento na fase de desenvolvimento em APIs confiáveis e conciliando um time técnico de consultoria agregaria um forte valor e confiabilidade ao que se propõe a solução Aura. Nosso desafio de design é sintetizado no seguinte problema: o sistema de saúde atual depende de consultas pontuais, deixando lacunas perigosas no acompanhamento diário de pacientes crônicos. A falta de dados contínuos impede a prevenção e a reação rápida a mudanças de saúde. A pergunta-chave que nos fizemos foi: como poderíamos ajudar pacientes crônicos e seus familiares a monitorar sinais vitais de forma simples e contínua, fora do hospital? Nosso objetivo é criar uma ferramenta intuitiva que una o monitoramento clínico preciso a uma experiência amigável, fornecendo alertas acionáveis para cuidadores e familiares. Para entender melhor as necessidades, definimos nossos usuários.
Temos pacientes idosos, hipertensos e diabéticos, cujo principal medo é passar mal sozinhos e não conseguir pedir ajuda. Cuidadores, filhos e cônjuges, que sofrem com a exaustão pela vigilância constante e a dúvida na tomada de decisões. Mães atípicas, de prematuros ou crianças com epilepsia, com o medo constante de crises noturnas e a necessidade de monitoramento contínuo. E usuários extremos, pessoas com doenças graves que moram sozinhas e sem rede de apoio, buscando autonomia e segurança. Entendemos as emoções e os desafios enfrentados pelos nossos usuários. Há o medo da solidão, o temor de não conseguir pedir socorro em uma emergência e estar completamente desamparado. A necessidade de tradução, não quero ver gráficos complexos, preciso saber o que fazer, ir ao PS ou ficar em casa. A importância da conexão familiar, é crucial manter familiares distantes informados em tempo real sobre a saúde do ente querido. E a segurança offline, o sistema precisa funcionar mesmo sem internet em momentos críticos, garantindo a segurança. Nesse slide, temos a nossa solução, que oferece uma abordagem inovadora para o monitoramento de saúde domiciliar. Primeiro, trabalhamos com alertas em tempo real, enviando notificações críticas para cuidadores e para a rede de apoio sempre que algo importante acontece. Também usamos um funcionamento híbrido com processamento local que garante segurança mesmo quando o dispositivo está offline. Outra funcionalidade é a tradução de dados em um semáforo de risco, que simplifica a tomada de decisão ao transformar informações complexas em verde, amarelo ou vermelho. E por fim, contamos com detecção passiva, usando algoritmos que identificam falta de movimento ou possíveis quedas sem depender de interação do usuário. No conjunto, essas 4 frentes tornam um cuidado mais seguro, contínuo e inteligente. Seguimos agora com o slide de validação técnica, onde, para definir qual plataforma usar, aplicamos um método de diagrama de decisão em projetos, comparando aplicativo nativo, híbrido e web PWA. O nativo apresentou a maior pontuação, acima de 87, e por isso foi escolhido como a melhor estratégia para a solução Aura. Essa escolha se apoia em 3 fatores principais. Primeiro, segurança da informação, essencial quando lidamos com dados sensíveis de saúde. Segundo, confiabilidade em emergências, já que o aplicativo nativo garante desempenho mais rápido e estável nos momentos críticos. E terceiro, acesso completo aos sensores do dispositivo, o que aumenta a precisão do monitoramento e permite maior integração. Dessa forma, o nativo se confirma como a opção mais robusta e segura para o projeto. No slide Business Model do projeto Aura, temos a visão geral do nosso modelo de negócios. Nossa proposta de valor central é entregar paz de espírito aos clientes através da detecção de emergências. Vamos detalhar a viabilidade financeira nos próximos slides. Para garantir a sustentabilidade e o crescimento do projeto Aura, desenhamos uma estrutura financeira sólida baseada em valores reais. Nas fontes de receita, trabalhamos com o modelo de negócios híbrido. Temos o B2C, que são os clientes familiares, com assinatura recorrente, estimada no valor de R$ 29,90 mensais, garantindo acesso democrático à tranquilidade. O outro modelo de negócios é o B2B, que são os usuários finais consumidores comerciais, que são contratos com seguradoras, pagando por vida monitorada, para reduzir sinistralidade de internações e superlotações de unidades de saúde. Um ponto importante é que também teremos um valor para a taxa de setup, que é uma cobrança única e adicional que fazemos aos hospitais parceiros. Ela é necessária e personalizada porque cada hospital tem um sistema diferente, não é apenas instalar um software, é um serviço de consultoria técnica e treinamento da equipe médica para garantir que a integração funcione perfeitamente desde o primeiro dia. Na estrutura de custos, priorizamos onde geramos a inteligência.
A nossa infraestrutura cloud é um investimento em servidores robustos, como a AWS e Azure, por exemplo, com total conformidade à LGPD, segurança de dados e saúde, que é inegociável. A nossa outra prioridade é principalmente em P&D, que é a pesquisa e desenvolvimento, que é o nosso motor, cérebro do projeto Aura. Investimos no desenvolvimento contínuo de algoritmo de fusão de sensores, que são algoritmos não supervisionados, que tecnicamente não olha apenas para o batimento cardíaco. Ele cruza esse dado com um acelerômetro do celular. Se o batimento sobe e o paciente está se movendo, o sistema entende isso como um exercício sendo realizado. Já se o batimento sobe e o usuário está parado, identifica uma anomalia. Essa inteligência que evita o falso positivo, tanto para a família quanto para o plano de saúde. Por fim, o marketing estratégico para chegar até esses cuidadores foi pensado com muito cuidado para que possamos alcançar a proposta do nosso projeto Aura. Para finalizar nossa análise de viabilidade, definimos os KPIs, que são os indicadores-chave que nos dirão se o Aura está cumprindo sua missão de gerar confiança e resultados. Vamos olhar para 4 métricas principais nesse momento, que primeiro é a interoperabilidade. Esse é um grande diferencial técnico do projeto, pois medimos nossa capacidade de centralizar dados de diferentes ecossistemas que o paciente pode usar. É bem flexível, então se obtém dados do Google Health, Apple Health ou Samsung Health, independente de qual dispositivo o usuário possui, transforma o Aura num hub, sem obrigar o paciente a se vincular a uma marca específica e nem comprar um relógio novo. Outra métrica é a assertividade dos alertas. Essa é a nossa métrica de segurança clínica. Monitoramos a porcentagem de alertas gerados que correspondem a riscos reais. Nossa meta é manter o número de falsos positivos o mais baixo possível para não gerar pânico desnecessário. Terceiro ponto importante é o Net Promoter Score. Aqui medimos o intangível, a sensação de tranquilidade. Queremos saber se o cuidador sente segurança a ponto de recomendar o nosso projeto, o nosso sistema, para outros familiares que também possam procurar e fazer suas assinaturas. Por fim, a saúde financeira. A gente acompanha de perto a relação que quanto valor o cliente gera ao longo do tempo e quanto custou para trazê-lo de volta à plataforma. Esse equilíbrio vai garantir que o negócio fique firme e em pé a longo prazo. Este é o protótipo do painel do paciente. Este painel inicial oferece ao paciente uma visão clara e objetiva de seus dados de saúde essenciais, permitindo acesso rápido a informações relevantes e interação simplificada com o aplicativo. É um conceito de dashboard aprimorado. A interface aprimorada do painel do paciente da Aura apresenta um dashboard intuitivo, onde os usuários podem visualizar seus sinais vitais, como frequência cardíaca e pressão arterial, por meio de gráficos claros e ícones amigáveis. Isso permite um acompanhamento detalhado da saúde, com insights visuais sobre tendências e status, promovendo uma experiência de monitoramento proativa e engajadora. Este é o protótipo do painel do cuidador. O painel do cuidador da Aura foi projetado para oferecer uma visão abrangente e intuitiva da saúde dos seus entes queridos. Através de uma interface moderna e acessível em tablets e smartphones, os cuidadores podem visualizar múltiplas fichas de pacientes, monitorar indicadores de saúde essenciais e receber notificações de alertas importantes em tempo real. Além disso, recursos de conexão familiar permitem uma comunicação facilitada, assegurando que todos estejam informados e engajados no cuidado. Este é o protótipo do painel do médico. O painel do médico da Aura oferece aos profissionais de saúde uma plataforma robusta e intuitiva para monitoramento abrangente de pacientes. Com uma interface projetada para exibir dados clínicos essenciais, gráficos de progresso de saúde e análises médicas avançadas, os médicos podem acessar rapidamente registros de pacientes,
monitorar sinais vitais em tempo real e utilizar ferramentas de suporte à decisão clínica. Este painel centraliza informações críticas, permitindo uma tomada de decisão mais informada e proativa no manejo dos cuidados. Agradecemos a atenção de todos. Bom, Patrícia, Pessoal, parabéns, né? Muito bonito o projeto. Cadê a equipe? Quem estamos aqui hoje para apresentação? Ana, Gabriel, estão aqui? Eu tô aqui, Gabriel. Show. pessoal do Marco, grupo áudio. Monique. Tá aqui. Patrícia, você está sem Ok. áudio. Ana, bom dia. Vocês estão. Oh, que bom. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, Tá? Sim, estamos ouvindo. Então, vamos fazer algumas conversas aqui. Parabéns pelo trabalho, achei muito interessante, desafiador, inclusive. E acho que a minha pergunta vai um pouco sobre o que a equipe pensou sobre a estratégia de propriedade intelectual para um projeto como esse, né? Mesmo tendo ali identificado um fornecedor de cloud, tendo entendimento sobre a estrutura que seria necessária para o projeto, a minha primeira pergunta é nessa questão de como vocês analisaram a propriedade intelectual dessa solução. Conseguiram pensar em como seria a garantia dessa propriedade? E qual seria o tipo, a estratégia a ser usada para poder lançar um produto desse no mercado? Olha, com relação à propriedade intelectual, se diz que eu entendo, seria como se fosse a proteção para outra pessoa não copiar e fazer igual, certo? Eu não cheguei a pensar nesse ponto específico. Eu cheguei a me preocupar mais com relação a como nós íamos conseguir pegar parcerias com empresas que fazem esses dispositivos, porque esses dispositivos são validados e tudo mais, inclusive os sensores. E por si só, isso eu como se fosse foquei mais nessa parte, porque eu sei que já tem a propriedade intelectual do dispositivo. Então, não cheguei a pensar em uma coisa do aplicativo. Não sei se alguém do meu time chegou a pensar nesse nível. É importante pensar, porque é uma estratégia que depende de contrato, e vocês mesmo contratando fornecedores, existe uma propriedade intelectual do próprio grupo. Vamos ver. Monique, tem algum comentário nessa minha primeira pergunta? Sim, depois daquela aula que a gente teve, né? Você conversou com a gente, pegou o nosso grupo de. A gente pegou as colinhas com você aquele dia. Não, fiz uma pesquisa rápida, até divulguei lá no grupo lá naquele dia mesmo, fiz a pesquisa que a preocupação era o nome Aura ser um nome comum, né? É um nome que é bem usado. Aí lá dentro do site do NPI, fui lá, fiz uma pesquisa com esse nome Aura. E tudo que voltou de empresa usei lá o código 42, né, que é de software. Então, todos os softwares que estão associados ao nome Aura são softwares de bem-estar, assim, meditação, são softwares mais para esse lado deixa eu pegar até uma colinha aqui, peraí. Só um minutinho, professora. Até anotei aqui, ó. Então, aí depois que eu fiz essa pesquisa do NPI, também, como você também apontou que banco de dados, como nós trabalhamos, seria um ativo, depois desse alerta que você fez para a gente, achei interessante também como a gente vai para trabalhar com banco de dados, bem ou mal a gente vai construir um prontuário desse paciente, vai manter uma série histórica dele, então a gente vai ter uma gestão de negócios voltados para o banco de dados. Então, também, de novo, voltei lá na NPI e fiz uma busca lá pelo código 32, né? Que é gestão de negócios. Aí, realmente, o que reportou lá na busca de Aura foram, mas também não tinha relação com a proposta que é o nosso aplicativo. Então, ainda assim, eu achei que valia a pena manter o nome,
Aí depois dessa apresentação, ver com vocês como é que vai ficar, porque depois daquela aula que a gente teve, desse insight que você deu pra gente, depois daquela aula, ficou muita coisa nasceu, sabe? É, a gente queria se resguardar nisso, até entregar para vocês o que a gente pesquisou e retornou sobre o mercado, né? Que é interessante. Então, soluções até no Google, no Google Play também, vai fazer a busca de aplicativos, não tinha nenhum aplicativo voltado para essa proposta que o Aura está se propondo. Porque a gente não vai só usar o Audible, não é só disponibilizar os aplicativos dos indicadores do Audible. Como a própria Ana explicou no vídeo, eles vão ser trabalhados, vão ser colocados dentro de um dashboard e emitir alertas. Então, vai muito além do que Uhum. só fazer o dado, a informação. Ele vai ser trabalhado, ele vai ser disponibilizado e ele vai ser usado, mas, né, além do monitoramento, ele vai emitir alerta inteligente. Então, fazer essa proposta eu não achei, tanto no Google Play, com algum aplicativo que faça esse retorno, como também lá próprio dentro do site lá da busca do NPI com propriedade intelectual. Nenhum deles também tinha essa proposta, apesar do nome Aura ser um nome bem recorrente, né? Ter essa ponderação aí. Então, acho que é uma marca, apesar da marca, até ver com vocês, a gente tirou dúvida, se for o caso aqui, apesar da marca usar só o nome, que agora eu esqueci como é que é o nome que dá, só o nome, mas a gente podia fazer agregar com o código do NICE, do NCL, tanto o 35 quanto o 42, fazer esse agregado, e colocar aí uma Uhum. arte nele também, para a gente deixar ele bem, bem, como é que fala? Com Diferenciado, bastante né? isso. Impacto, personalidade, da personalidade, impacto e referenciado no aplicativo, né? Então, essa seria a proposta, Perfeito. apesar do nome, né? Que bom, Monique. Vejo que vocês pegaram bem o espírito da coisa. A ideia é essa, e eu vou dar um pouquinho a mais também. Banco de dados hoje é um ativo estratégico e eu uso desse banco, por mais que, como o Gabriel falou, né, vai contratar, vai usar APIs, vai usar dados de wearables que o cliente já possui, você vai ter que criar um código para fazer essa integração para o dashboard, né? Então, alguma coisa em termos de integração de dados e de forma de apresentação dos dados para o cliente. Então, vocês também vão desenvolver alguma coisa em termos de software. Isso vale, Gabriel? É isso também? Além da marca, teria o software também com essa programação de integração dos dados? Foi pensado? Desculpa, eu perdi a pergunta. Então, vamos lá. O que a Monique falou sobre a marca está perfeito, é isso mesmo. Uhum, É um ativo estratégico importante. Mas uhum, vocês têm um outro ativo, que é o banco de dados. O banco isso, de dados tem um grande valor e ele tem também um grande risco. Como que vocês vão fazer com esse banco de dados? Vocês vão ter vários wearables, vários relógios, e vai ter que ter algum software que conecte tudo, um API que diga e mostre esses dados de forma inteligente, isso, correto? correto. Então, vocês vão produzir um código, vai ter um software, vai ter uma inteligência nisso. É um ativo de propriedade intelectual, entendeu, Gabriel? Porque a Sim, forma sim, com que vocês apresentam um dashboard é uma propriedade intelectual. sim, foi E exatamente aí, com relação a isso que eu estava falando, que eu não cheguei a esse ponto não do nome, mas sim do aplicativo, entendeu? Do banco de dados. Foi essa parte que eu não consegui ir a fundo para destrinchar nessa parte. mas precisa, tá? Porque isso é registro de software, isso é uma propriedade intelectual. E o Uhum, modelo de negócio de vocês tem uma marca, como a Monique bem falou, a marca é estratégica, e tem também o registro do software, que é esse software que vai fazer a gestão do dado que vocês acumularão num banco de dados. E ele também tem a questão da segurança, né, dos dados, enfim. Então, uma outra pergunta que eu quero fazer
se agora entendendo, né? Se vocês têm clareza da importância da propriedade intelectual para o risco do negócio, entendeu? Por que fazer registro da marca e do software num modelo de negócio como esse? Pode falar, Monique? Sim. Não, é muito esclarecedor até a matéria, né, de propriedade intelectual justamente para isso, porque a gente pode tá usando a marca, botar um aplicativo na rua, colocar ele lá no Google Play e daqui a pouco alguém usar a marca e a gente está tanto tempo no mercado, né, usando. Então, assim, mesmo como eu estava falando no começo, a gente, apesar de ser um nome bem recorrente, é um nome que cheguei até a voltar para o grupo e perguntar se valia a pena manter o nome, mas associando o nome à proposta do aplicativo, valia a pena manter. Então, é mais uma motivação para a gente fazer o registro da propriedade intelectual do aplicativo, para associar o nome à motivação do aplicativo, né? E como você falou com a questão dos APIs, a gente vai precisar sim terceirizar tanto o desenvolvimento do aplicativo, a gente vai precisar de mais mãos, né? Comprar API, licença de API, fazer até, inclusive, a gente vai precisar lançar a mão de apoio técnico, consultoria técnica, né? Médica, para poder fazer ele redondinho, como a nossa proposta é fazer alertas de cuidado. Então, até que ponto a gente pode associar um indicador de saúde com outro indicador de saúde para poder emitir um alerta confiável? Porque às vezes o celular está parado, mas ele está com alguma fadiga, mas ele está ali correndo na esteira, o celular está parado. Então, assim, é justamente a gente fazer associações de indicadores para ter confiabilidade no aplicativo. Então, já precisa também de consultoria. Então, todo esse rol de trabalhos aí para a gente fazer, entregar um produto dentro da proposta que a gente está pensando aqui. É isso. Bacana. Ana, pode falar? Bom dia, assim, já peço perdão antes porque a minha conexão tá bem ruim, eu tô no local público, mas se tiver muito ruim de me escutar, é só me avisar aqui, por gentileza, porque eu tento uma outra estratégia. Bem, complementando o que a Monique conversou, a proteção da marca é muito importante para a gente, para justamente associar o nome do nosso projeto, que é o Aura, a nossa identidade visual e o nosso propósito. Então, dessa forma, a gente também protege o nosso ativo de outros concorrentes utilizarem para a mesma finalidade. Então, o nosso negócio, a modelagem que a gente pensou do nosso negócio, Aura, a gente protege essa marca para a nossa entrega, né? Para o nosso projeto. O segredo industrial também, que é um ponto interessante, porque além dos dados que serão coletados, a gente tem uma API de integração que vai capturar informações de diferentes dispositivos, o que permite que o usuário possa ter diversas marcas, né? Ele não é obrigado a se vincular a uma marca específica. Então, a API de coleta, que é o Hub, vai conseguir coletar todas as informações, detalhamento de dados, né? E esse refinamento é feito por algoritmo. Então, o diferencial do nosso projeto é a tradução desses dados. Mais do que a coleta, ou junto com a coleta, né, a gente precisa reconhecer e tratar esses dados como um ponto de risco ou não. Então, essa patente do segredo industrial de como vai ocorrer a tradução dos sinais vitais, porque não basta só identificar que uma pressão está alta, a gente precisa conferir se a pressão está alta e se o paciente está em movimento. Se ele não estiver em movimento e essa pressão está aumentando, ponto de alerta. Então, a gente precisa não só coletar, mas refinar esse dado. Então, os algoritmos são o nosso diferencial nesse trabalho, no projeto, e a gente precisa proteger o segredo industrial da nossa marca. Acho que também um ponto interessante, eu não sei se foi falado aqui também, é sobre a LGPD, que é a nossa gestão de dados, por serem tão sensíveis, a gente também precisa estar a par com a segurança da informação, por ser conteúdo de saúde e conteúdo de paciente, que são informações muito críticas. Obrigada, Ana.
fazer só um pequeno fechamento aqui, só para fazer para vocês um esclarecimento. O que a Ana falou são duas coisas diferentes, segredo industrial e patente. No caso de vocês, como os relógios, os aparatos já são do cliente e vocês já vão usar também de ligação de banco de dados desses wearables, vocês vão ter que ver como que é a interface com eles. Mas vocês não vão criar um equipamento novo, não vai fazer um relógio específico. Então não cabe patente. A patente é de equipamento ou de processo que tem finalidade de produção industrial, ok? No caso de vocês, o ativo a ser registrado é o software, que é justamente o algoritmo, né? Quando a gente fala o algoritmo, o software que vai ser criado para poder fazer a integração entre os APIs. Aí, registro de software é uma proteção de propriedade industrial que também é feito no INPI, mas não é patente, é software. Então, temos uma diferença entre dois ativos. E o terceiro ativo é o ativo da marca, que é estratégico porque você vai comunicar. E aí, Monique, complementando um pouco, só para a gente fechar, porque é a forma com que você comunica com o cliente. Então, tem que ser uma marca, ainda mais uma marca que vocês vão ter que ter estratégia, vão ter que ter interação. Então, existem duas etapas: uma é o aperfeiçoamento do software e do banco de dados, e aí ter toda uma pesquisa com esse usuário, ou os usuários e clientes, e outra é a proteção da marca, porque você vai comunicar isso no mercado. Então, achei muito legal que houve essa sacada, né? E fica para o Gabriel também dar uma olhada lá nas aulas, é importante vocês verem a diferença. E só a Ana, foi ótimo que a Ana falou, que deu para vocês verem também a importância do registro do software. Só que segredo industrial a gente usa com banco de dados somente entre as pessoas do time ou da empresa. Por que o segredo industrial, aí só fazendo para vocês entenderem, ele é importante porque se vazam os dados é porque não houve uma segurança interna. E isso é uma das coisas que mais acontece hoje em dia. Um funcionário sai da empresa e vaza as informações, ou alguém leva aquele cartela de clientes e abre uma outra empresa e copia, rouba os teus clientes. O que que é isso? É vazamento de banco de dados. A pessoa ter acesso aos dados e poder. Então, o acesso aos dados, tá? Às vezes exige que se façam contratos com cláusula de segredo industrial. E aí, isso está nas nossas aulas, vale a pena vocês verem, porque o segredo industrial é uma coisa muito pouco reconhecida pelas empresas brasileiras. Mas, como nós somos vítimas constantes de hackers e vazamento de dados no país, pelo nosso problema de segurança cibernética, né, Gabriel? Gabriel, quem é da área de TI sabe que é um problema a questão da segurança dos dados. Mas vocês fazendo uma empresa de gestão de negócios com dados sensíveis, o próprio grupo de fornecedores, o próprio time, o segredo industrial pode caber se for para aquelas pessoas que manipulam o banco de dados e não podem, de forma alguma, vazá-los, colocá-los nas redes ou vender os dados da empresa. E isso acontece, gente. Tem muito negócio que perde os seus clientes porque alguém vendeu o seu banco de dados no mercado. Então, eu achei muito legal do projeto. Vou passar para Ricardo também. Parabéns. Tem esses pequenos detalhes aí, por favor, quando vocês forem fazer o trabalho escrito, lembrem de colocar a questão da marca dos seus concorrentes, como foi apresentado, dessa estratégia de proteção do software. E se quiserem comentar sobre segurança de dados, também vai ser muito bem-vindo. Mas pelo menos essas três aí para a gente poder também ter, ter a avaliação do trabalho escrito. E parabéns, vou passar para o Ricardo agora. Bom, eu deixei minha consideração lá no chat, né? Porque a gente precisa otimizar o tempo, porque são 11 trabalhos ao longo do dia, então a gente precisa acompanhar o prazo, tá? Tanto nós dois, Patrícia, quanto os alunos, tá? Então, minha recomendação é que os indicadores de vocês sejam smart, tá? Então, ele seja mensurável, tem um prazo, né?
depois eu posso até explicar. Tá? Então vamos para o próximo trabalho. Vou estar compartilhando aqui. A gente precisa tirar essa diferença aí de tempo. Só me dá um retorno aí, Patrícia, se está Olá, passando. sejam todos Tá, bem-vindos. tá Nós somos a sim. equipe Tá Cybernexus e ótimo. desenvolvemos uma plataforma de monitoramento inteligente de segurança industrial, uma solução criada para um problema real que afeta diretamente a produtividade das indústrias do polo metal mecânico. E quem é a nossa equipe? Ela é composta pela Amanda, pelo André, pelo Carlos, Fábio, Júlia, Thiago, Wesley e William. Uma equipe multidisciplinar onde cada um trouxe a sua visão, seja ela de TI, automação, gestão e até mesmo de infraestrutura. E partimos de uma verdade simples: paradas imprevistas custam caro e falhas não podem ser descobertas tarde demais. E quem é o nosso cliente? É uma indústria do polo metal mecânico que opera com máquinas CNC, corte a laser, puncionadeira, dobradeira e equipamentos de solda, e que depende de uma rede industrial com dispositivos IoT para manter sua produção funcionando de forma contínua e segura. Mas de maneira geral, nossos clientes são indústrias que dependem de uma rede industrial para se manter em funcionamento. E por onde começamos? Começamos levantando as principais dores do cliente, que variaram desde a dificuldade em detectar incidentes antes que afetem a produção, vulnerabilidades não detectadas antes mesmo de afetar a produção, lentidão nas respostas aos incidentes que já aconteceram, e com isso levantamos a matriz GUT, onde nosso principal problema foi o vazamento de dados sensíveis de dispositivos IoT. E chegamos ainda num outro denominador comum de problema, que seria a baixa visibilidade e monitoramento insuficiente dos eventos de cibersegurança em redes industriais com IoT, dificultando a detecção precoce de ameaças e aumentando riscos para a operação. Então, nosso problema base seria a detecção de ameaças em redes industriais com IoT ocorre tarde demais. E com isso, utilizamos a ferramenta dos 5 porquês. Então, o primeiro porquê é porque não existe monitoramento contínuo nem alertas automáticos. Porque não há uma plataforma centralizada coletando logs, telemetria e eventos da rede. Porque os dispositivos de IoT e máquinas industriais usam diferentes protocolos e eles não estão integrados. Porque a infraestrutura atual não foi projetada para essa visibilidade em tempo real, focando apenas em conectividade. E por fim, porque não existe uma solução inteligente que una o monitoramento físico, lógico e análise automática de eventos para apoiar a equipe de TI. Com isso, partimos para a seguinte fase do nosso Design Thinking. Na fase de descoberta, entrevistamos 3 personas essenciais: o Lucas, que é o nosso analista de TI, o João, que é um operador CNC, e a Daniela, que é uma gestora industrial. O Lucas, ele trabalha sempre no escuro, sempre reagindo aos problemas que estão acontecendo. O João, ele perde produtividade, porque quando a rede cai, ele não consegue atender a produção. E a Daniela, ela não tem previsibilidade para tomar decisões. Todos sofrem pela falta de informações em tempo real. Dessa forma, levantamos o mapa de empatia para cada persona, o Lucas, o João e a Daniela. E com os mapas de empatias, centralizamos uma dor, encontramos uma dor central, que seria a falta de informações em tempo real sobre o estado da rede industrial. Bom, e quais foram os insights que conseguimos levantar de acordo com as nossas personas? Que falhas só são percebidas quando já causaram algum impacto. Existe a possibilidade de a rede virar um ponto cego operacional. O TI trabalha sem ferramentas e com alta pressão. Para o operador, rede é um sinônimo de produtividade. A gestão precisa justificar perdas, mas não tem indicadores. E todos querem previsibilidade, mas por motivos diferentes. Com isso, levantamos o ponto de vista de cada um e podemos dizer que os usuários precisam de visibilidade, alertas e previsibilidade para agir antes que a falha aconteça. E daí partimos para a ideação, onde geramos várias ideias e aplicamos a matriz de Pug, e a solução de maior impacto e visibilidade foi uma plataforma de monitoramento inteligente com dashboard em tempo real e telemetria avançada.
Essa solução ela atende simultaneamente o TI, a operação e a gestão. A nossa proposta de valor é entregar visibilidade total, alertas inteligentes e previsibilidade real para a indústria. A nossa plataforma consolida monitoramento inteligente, telemetria IoT integrada, detecção de anomalias, indicadores de risco e histórico de saúde da rede. O resultado é uma operação mais estável, produtiva e segura, reduzindo paradas inesperadas, retrabalho e prejuízos. Por fim, partimos para a prototipação. Desenvolvemos diversos protótipos e apresentamos para nossas personas, exibindo dados simulados de todas as máquinas críticas, como a de laser, a funcionadeira, a solda, a dobra e a serra-fita. Ela mostra, de certa forma, a produção e alguns dados que levantamos que seriam críticos para as nossas personas. No Mix Model Canvas, estruturamos o modelo de negócio, onde os clientes são a indústria do polo metal mecânico, ultra industrial e gestão. Nossa proposta de valor é o monitoramento inteligente em multicamadas. Os nossos canais são dashboard web, mobile e alertas. As nossas receitas são através de assinatura, implantação e consultoria. Nossos custos são com nuvem, sensores e o desenvolvimento em si. E nossa vantagem competitiva é a integração profunda entre operação, segurança e automação industrial. Mostramos que a nossa solução é viável técnica e comercialmente. Aqui nós temos a solução final, que reúne tudo: o dashboard real, a telemetria integrada, a leitura visual da fábrica e os indicadores consolidados. Monitoramos em tempo real dados essenciais das máquinas e dos ambientes, criando uma camada de inteligência operacional e de segurança antes que não era existente na fábrica. Com isso, nós podemos ver todas as máquinas ou ver o dashboard geral e conseguimos analisar se a máquina está em funcionamento, se tem algo acontecendo como temperatura alta, e além disso podemos verificar quais são as variáveis, se a lâmina está ok, se a pressão hidráulica está ok e qual é o histórico ao longo do tempo desses dados apresentados nesse dashboard. E para melhorias contínuas, o nosso roadmap está sempre em constante evolução. Então as próximas funcionalidades a serem implementadas são as seguintes: criar módulo de predição de falhas, criar alertas por Telegram ou WhatsApp, um dashboard mobile, relatórios automáticos semanais, criar digital twin simples e adicionar trilha de auditoria. E com isso, essas são as funcionalidades atuais que estão implementadas na nossa indústria do polo metal mecânico. Muito obrigado, Cibernexus. Agora a nossa fábrica faz a união da inovação e segurança. Juntos alcançamos o sucesso. Show de bola, Bom, parabéns, parabéns pessoal. ao grupo. Opa, pode ir, Patrícia. Vou tentar ser bem rapidinha, tá, Ricardo? Tranquilo, Aqui a Patrícia. equipe está presente. Temos aqui quem está presente para a gente. Sim, temos eu, Amanda, André, Fábio, quem está aí? O André, William também está aqui. William, André, André, O Wesley também. William e Wesley. Show, pessoal. Vou fazer bem rapidinho uma pergunta técnica. Lembrem das perguntas que eu fiz ali de PI também. Vocês trabalharam também, pensaram nos sensores e na integração de sensores com a transmissão dos dados dos equipamentos, né? E também tem a parte toda de IoT, da integração desses sensores para ver todos aqueles pontos. Aí eu gostaria de saber um pouco nessa integração de dados entre os sensores e o software, se foi pensado a propriedade intelectual dessa integração e de como faria a comunicação para a criação do banco de dados. bom, tudo bem? Bom Entenderam a dia. minha pergunta? Sim, entendemos, tá? A gente, com base na questão da propriedade intelectual, primeiramente, né, como esse ainda é um projeto inicial, no momento, iríamos declarar a autoria, né, do projeto, e se esse projeto virar um produto, né, a gente registraríamos a marca e o software, no caso, que a gente está integrando, né, na questão do INPI, tá? Com relação à questão da integração
dos softwares que a gente está utilizando, a maioria dos softwares que nós estamos utilizando são softwares open source, né? Que já tem a questão dos direitos autorais de uso, né? Que já são expostos lá pela É, GNU, por né? serem open source. É, isso, né? Sim. E aí, assim, o que seria, no caso, agora um software de autoria nosso, seria a parte do dashboard, né? Que seria imposto e colocado dentro do nosso projeto, né? Como parte, né? E com a parte de dados, você perguntou qual foi a outra parte dos bancos de dados que você falou? Você perguntou sobre... Sobre a estratégia dessa propriedade intelectual. A Porque gente, o banco de assim, dados também é um ativo. isso, ele é um ativo, assim, vou te ser sincero, que não tenho essa visão para te falar de forma, assim, um pouco mais concreta, porque, assim, como a gente trabalha com dado industrial, e são máquinas industriais, a gente não trabalha com, assim, vou falar com dados sensíveis, vamos dizer assim, né? Eu não tenho essa visão, assim, a gente teria que pensar de uma forma para te responder, vamos dizer assim, de forma um pouco mais inteligente, tá? Porque eu não tive essa visão realmente. Porque como o nosso foco não tem dados sensíveis, a gente tem que focar na segurança, obviamente, né? A gente focou mais em questões de quê? De ter segurança, de não... Como os dispositivos IoT são dispositivos, assim, vou dar um exemplo, tá? Como câmeras de segurança, por exemplo, que são dispositivos que facilmente podem ser hackeados, vamos dizer assim, né? O nosso foco foi colocar esses dispositivos que são ligados nas máquinas industriais em segurança, certo? Para que eles não sofressem nenhum tipo de dano nesse sentido, tá? Aí, não sei se o pessoal da equipe quiser citar mais alguma coisa, William, Wesley. Então, da parte de propriedade intelectual, depois da aula que a gente teve, a gente foi lá pesquisar lá no INPI também, a parte da marca, para ver se tinha alguma outra marca já com Cybernexus. No entanto, a gente viu lá que não tinha, voltou zerada a pesquisa. E aí viu naquela parte de programa de computador também. Então, se a gente fosse registrar o programa, também não tem nenhum, pelo menos no título, pesquisa por título, que tenha o nome Cybernexus. Da, e da parte de propriedade intelectual foi isso, acho que a gente fez. Mas aí, como você falou, tem o conceito do dashboard, também tem a parte do banco de dados, aí acho que teria que pesquisar um pouco mais aprofundado para ter realmente ali uma melhor resposta para falar como que seria essa parte da propriedade intelectual. Não, a ideia, para aproveitar, Wesley, vocês fizeram certinho. O registro do software é importante porque o software conecta e aquilo que o André falou, tem que ter a segurança para que ele não seja hackeável. Então, você tem que fazer o software, você tem que registrar o software, porque a segurança vai estar ali também no código e na estrutura que você vai botar. Ainda mais porque vocês vão ter os sensores, e isso é responsabilidade com o seu cliente industrial. O cliente vai te cobrar isso. E até porque vocês vão estar trabalhando com serviço, né? Então, é muito importante você dar garantia de que você não vai ser hackeado e que os dados da empresa não vazem. Mas a proteção do software é para você fazer o contrato com o teu cliente, porque se vocês olharem, o cliente pode fazer com outra pessoa, o cliente pode pegar, usar aquilo e depois nunca mais contratar vocês. Como é que vocês vão fazer um contrato? Então, a propriedade intelectual também é segurança de business, porque você está com um cliente grande e se ele gostar da tua ideia, incorporar, muitas empresas já fizeram isso. Pegaram soluções dos seus empregados, incorporaram e, ó, o funcionário ficou sem nada. Então, assim, é importante a registro porque é isso que você bota no contrato. É isso, eu sou dono dessa propriedade intelectual, então ela não pode copiar. E aí o contrato é feito de forma segura, é mais para vocês. E o segundo ponto, a marca, legal que vocês fizeram a pesquisa no INPI, ela é interessante também, tá? E é importante porque ela associa com o produto, né? Com o produto e com o serviço. Mas, além desses dois, não tem muito o que vocês fazerem com relação à propriedade intelectual e o que o André falou, vocês não trabalham com dados sensíveis, certo? Mas você vai gerar um dashboard. Você pode querer levar essa assinatura da tua plataforma para outros clientes. Então, é o tipo de identificação. Quando vocês olharem a marca é serviço. Então, é importante ter um produto, mas uma coisa é a marca do produto, outra coisa é o que vocês querem como empresa.
Porque um produto desse você faz para uma indústria, amanhã você adapta e faz para outra. Então, o modelo de negócio, pensar o mindset de negócio. Por isso que a propriedade intelectual é importante. Vou calar Só um minha boca, senão o comentário. Ricardo briga comigo. Só um comentário adicional, a gente até chegou a discutir sobre isso, de que a gente é um SaaS, né? Um software com um serviço mesmo. E aí a gente, Isso. para cada cliente, a gente teve que fazer um NDA, lá, um acordo de confidencialidade, porque Isso. realmente, se um dado vazar, pode gerar alguma vantagem ali competitiva para alguém, né? Então, a gente até chegou a discutir, mas não a fundo, mas assim, são coisas necessárias mesmo para realmente como Não, uma mas ó, empresa. NDA não proíbe. O NDA é só Ah, para você bater papo. É o contrato, é o contrato. Porque o contrato, a empresa assume aquela responsabilidade. O contrato tem valor hum, judicial. A propriedade intelectual tem valor judicial. Se eu sou dono da API, eu vou no juiz e entro com um processo e ganho. Agora, se eu tenho só palavras, o NDA, sim, é legal, mas o que vai mesmo ter um valor é o que a empresa assina com você em termos contratuais. Então, assim, e você tem que garantir para a empresa que o dado não vai vazar, que não vai entendi. ter. Porque tem gente, o que eu falei para o outro grupo também é importante para vocês pensarem. Hoje é o que o André colocou ali muito bem, né? Tem que ter uma segurança. Não são dados sensíveis, mas você tem que ter uma segurança, porque o teu software pode ser hackeado. Isso, espionagem industrial. Alguém pode entrar ali para as máquinas todas. Você Justamente. entende que vocês têm que ter uma base de cibersegurança e uma estratégia? É isso que vocês acabam vendendo como consultoria, as soluções que vão otimizar. Mas o dashboard é excelente, eu acho que é uma entrega muito legal e vocês pegaram bem a dor e avaliaram bem o objeto. Parabéns, gostei também, mas fica esses pontinhos aí para a gente alertar e melhorar na questão da avaliação. André tem que assistir mais as minhas aulas lá gravadas para entender um pouquinho mais de PI. Ricardo, contigo, meu querido. Ô, Patrícia, obrigado. Não, assim, primeiro dar os parabéns aí à equipe, né? Chamou a atenção lá no início a utilização da matriz Gucci, né, para identificar, assim, ficou muito bacana, tanto o primeiro grupo quanto o segundo. Vocês vão ouvir mais a Patrícia falando, né, nessas apresentações, porque a grande maioria das apresentações elas trazem mais informações sobre design thinking. Então, conteúdos que eu estou vendo aqui tá bacana, tá? Então, sim, o foco tá nessa relação de propriedade intelectual. Sim, é muito importante esse diálogo, tá? Então, parabéns aos dois grupos. Cuidado que eu mencionei lá no chat. Quando a gente construir um KPI, tá? Isso é algo que eu utilizo muito, é trazer indicadores smart. Ah, eu vou correr 10 quilômetros. Ou eu vou correr. Não tá bom. Eu vou correr 10 quilômetros. Melhorou. Eu vou correr 10 quilômetros em 50 minutos. Eu consigo ter uma meta mensurável. Quando a gente não traz esses quantitativos, a coisa não fica perfeita, tá? Mas o trabalho está muito bacana. Patrícia, nós temos ainda 5 minutinhos. Oba! Então, nos meus 5 minutinhos, uma dica que é importante para vocês darem uma olhada para o trabalho escrito, darem uma pesquisada, já que vocês olharam superficialmente sobre a marca, mas pensar no que seria a marca do produto e a marca do próprio negócio, como um serviço de consultoria e aqui como um software de segurança e gestão